Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o professor Bira Júnior, professor de Biologia 1 de vocês, e o nosso conteúdo hoje vai ser um conteúdo sobre material genético. E esse material genético, como vocês já conhecem, tem tanto DNA quanto RNA. O DNA é esse aqui que tem uma fita dupla, o RNA tem uma fita um pouco mais simples. E, além de vermos também o DNA e o RNA, os materiais genéticos que existem hoje em dia, conhecidos pelo ser humano, nós também veremos os componentes existentes nesses DNAs, nesses RNAs, que são os nucleotídeos, os nucleosídeos, as bases nitrogenadas, entre outros, que eu vou explicar bem direitinho, com mais calma, cheio de dicas para você. Após você pegar esse papel, você pegar essa caneta e se preparar, porque a aula hoje está recheada de novidade. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, nós iniciaremos o capítulo 13, que é um capítulo que vai falar especificamente sobre os componentes do DNA, sobre os componentes do RNA, ok? Então, já agora, vamos tentar olhar com calma de que é que o DNA é feito. Então, vamos lá. Aqui, vocês podem perceber que nós temos uma fita dupla. Essa fita dupla é DNA. Então, a garantia que nós temos que diferencia principalmente o que é DNA e o que é RNA é ele ter ou não essa fita dupla. No caso, se tem a fita dupla, é um DNA. Se não tem uma fita dupla, se é uma fita mais simples, eu tenho um RNA. Qual é a diferença básica entre os dois? Olha só, nessa imagem que tem o DNA, queria que vocês agora tentassem observar um pouquinho mais de perto. Vou trocar a imagem. Essa aqui, o que é? É basicamente uma ampliação que nós temos do próprio DNA. Então, quando a gente olha com mais calma o DNA, a gente percebe que ele tem 3 componentes básicos. Quais são os 3 componentes básicos? Fosfato, que é uma parte mais energética que eu tenho do meu próprio material genético, ok? É ele que vai ter toda essa carga, que futuramente a gente vai perceber que vai servir muito para que faça todas as leituras. Então, onde tem o fósforo, a gente também vai chamar de lado 5'. O que é esse lado 5'? É só o lado que descreve o lado que tem a maior quantidade de fósforo, a maior quantidade de energia, para que depois a gente consiga fazer não só a leitura, quanto a síntese, quanto cópia, enfim. Mas sempre vai iniciar pelo fósforo. Guarda logo essa informação. Qual é? Aonde tem fósforo no meu DNA, no meu RNA, é o lado 5', ok? Que lado 5' é esse? Já a gente vê com calma. Lembrou? Pronto. Guardou, anotou, 5', beleza. Então, primeiro componente, fósforo. Segundo componente, o que é que eu tenho? Eu tenho um açúcar. Esse açúcar, que está bem aqui, é um açúcar que ele vai servir basicamente para pegar toda a energia do fósforo, dar uma equilibrada com o nosso terceiro componente da minha base, que é a minha base nitrogenada, o meu terceiro componente do meu DNA, ok? Então, o açúcar vai variar de acordo com o material genético que eu esteja estudando. Se eu estiver falando de DNA, o meu açúcar ele vai ser uma desoxirribose. Desoxirribose. O nome pode até parecer difícil, mas não tem nada difícil. Lembra? Quem é aluno do tio Bira aqui sabe que a biologia é extremamente dedutível. Por que é que ela é extremamente dedutível? Porque se ela não for traduzida do latim, no português é só eu separar a palavra que eu já sei o que significa. Ok? Então, desoxirribose. Terminou com ose, significa o quê? Opa, já disse acesso, não foi? Não, nesse caso, como eu estou falando de uma estrutura química, como eu estou falando de um elemento, uma molécula, esse ose ele significa um açúcar, ok? E o resto, o que é? É só o nome do açúcar, como glicose, como maltose, como frutose. Então, desoxirribose é o nome deste açúcar. E quando eu não estou falando de DNA, eu falo de RNA. No RNA eu tenho outro açúcar. Qual é esse outro açúcar? A ribose. A ribose. Ose, como você já sabe, é a terminação para açúcar. E ribo é só o nome da molécula. Agradecimentos à UPAC, que é a empresa internacional responsável por dar todos esses nomes às moléculas orgânicas. Tá bem? Então vamos lá. DNA, eu já sei que é feito de fósforo, já sei que é feito de açúcar, vai variar o açúcar se for ribose ou desoxirribose, sendo RNA ou DNA. E eu tenho o terceiro componente. Qual é esse meu terceiro componente? É uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela pode aparecer de 4 formas diferentes. Quais são essas 4 formas?
Se for DNA, ela vai aparecer na forma de guanina, citosina, adenina ou timina. Se for RNA, essa timina aqui vai ser substituída por outra base nitrogenada que se chama de uracila, ok? Então, só relembrando, bases nitrogenadas tem quantos? DNA, 4. RNA, também 4. Mas a diferença do DNA para o RNA é que, enquanto no DNA eu tenho a timina, no RNA eu vou ter o quê? Eu vou ter a uracila. Tranquilo? Então aqui vocês podem ver as 4 principais, que eu vou iniciar falando apenas do DNA. Então aqui nós temos as 4 principais bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas elas são divididas de acordo também com a sua espécie de elemento. Por exemplo, eu tenho as pirimidinas e eu tenho as púricas. O que é que difere uma da outra? Basicamente é a sua estrutura. Se eu tenho essas 4 principais bases nitrogenadas do DNA, principalmente DNA, depois a gente fala com mais calma do RNA. Na próxima videoaula a gente vai falar não só do RNA, mas também de toda a formação e a importância dele, que é na síntese proteica, ok? Mas no DNA, essas 4 bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grandes grupos. E o que é que faz com que elas sejam divididas em grupo A, grupo B? É a quantidade de anéis que são feitos no composto dela. Como assim, professor? As bases púricas são bases que possuem 2 anéis na sua estrutura molecular. Como vocês podem ver aqui, ó. As guaninas e adeninas, elas têm 2 anéis na sua base estrutural, né? Essas 2 bases nitrogenadas, elas como possuem 2 anéis, elas são consideradas como púricas. Entretanto, nós temos outro grande grupo que são as pirimidinas, e as pirimidinas, por sua vez, elas só possuem um anel. Ok? E essas pirimidinas, como só possuem um anel, elas são agrupadas em um grupo à parte. Professor, meu Deus, que difícil, como é que eu vou aprender isso? Gente, super fácil, ó. Não é guanina e adenina? E elas não são púricas? Só lembrar da palavrinha GAPU. O que é GAPU? Gá, guanina e adenina, pu, púrica. Certo? Joíssimo? Beleza. Então já viu esse grupo. Só lembrar depois que como são apenas 2 compostos, como é apenas a guanina e a adenina nas púricas, elas têm 2 anéis aromáticos, ok? Já as pirimidinas, eu não tenho 2 moléculas apenas, eu tenho quem? Eu tenho 3 moléculas, que é a timina, a uracila do RNA, ok? E eu tenho também a outra, qual é? Citosina. Muito bem, rapaz, muito bem mesmo. Então, esses compostos todos, como a gente viu, eles servem basicamente para que consigam se relacionar entre si e fazer uma ligação entre as fitas. Lembrando, fósforo, primeira moléculazinha, depois se liga com o açúcar, que logo em seguida se liga com a base nitrogenada. Essa base nitrogenada, por sua vez, vai se ligar com quem? Com outro fósforo, que se liga com outro açúcar, que se liga com outra base nitrogenada, com fósforo, com açúcar, com outra base nitrogenada, até a gente ter uma fita de material genético, ok? Essa fita de material genético, ela pode se relacionar com outra fita, caso seja um DNA, ou caso esteja fazendo alguma síntese proteica ou replicação. Essa fita, ela vai se relacionar com outra fita através de ligações chamadas de pontes de hidrogênio, que não é, na verdade, nenhuma ligação, ela é uma interação que nós temos entre moléculas, ok? Então, dependendo também dos tipos de bases nitrogenadas, elas vão ter interações diferentes. A adenina e a timina, por exemplo, elas têm apenas 2 ligações, 2 interações de hidrogênio, 2 pontes de hidrogênio. Então, a ligação entre uma adenina e uma timina é um pouco mais fraca que uma ligação entre uma guanina e citosina, porque, por sua vez, elas têm 3 ligações. Ok? Professor, então, já agora de antemão eu sei que guanina se liga com citosina e a adenina se liga com timina. É isso? É isso sim, rapaz. É isso sim, moça. Tá certíssimo. Mas outra forma também de você acabar memorizando com mais tranquilidade é só lembrar desse aqui, ó. Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o Agnaldo Timóteo. Não precisa lembrar do rosto dele. Só lembrar do nome, Agnaldo Timóteo. O que é que a gente pega do Agnaldo Timóteo? Apenas as iniciais do nome dele. A e T. Agnaldo Timóteo. Adenina se liga com timina. Muito bem? E o segundo artista que você tem que lembrar para falar sobre essa ligação é justamente a Gal Costa. G de guanina, C de citosina. E apesar de tudo, e apesar de não concordar que Gal Costa também é,
mas ambos são artistas ultrapassados. Artista, pega apenas a primeira letra, que é o A, e ultrapassados, pega também apenas a primeira letra, que é o U. No caso, então, do RNA, o A vai se ligar com o U, a adenina vai se ligar com a uracila. Já que a gente já sabe de que é feito o material genético, já que a gente já sabe o que é que o DNA tem, o que é que diferencia o DNA do RNA, agora, o interessante saber é justamente como é que esse DNA ele consegue ser multiplicado. Como é que eu consigo fazer novas células? Como é que eu simplesmente produzo mais material genético? Então, um videozinho bem curtinho, vou colocar agora, aí para vocês verem. E nesse vídeo, como vocês já estão percebendo, esse vídeo ele começa já iniciando dentro do núcleo, e no núcleo vocês conseguem perceber que existe o material genético, existe o DNA, e o DNA começa a se abrir. Existe uma proteína, né, chamada helicase, que ela começa a abrir o DNA para que outras proteínas comecem a fazer a leitura desse DNA, sempre iniciando pelo lado 5' ao 3', como nós vimos na videoaula, como nós vimos agora há pouco, nessa mesma videoaula, sempre inicia pelo lado 5', que é o lado onde tem o fósforo, ok? E termina no lado 3', que é o lado onde tem a base nitrogenada. Então eu abri o meu DNA, assim que eu abro o meu DNA, chegam algumas proteínas, chamadas no caso de DNA polimerases, ok? E essas DNA polimerases começam a fazer a leitura de uma nova fita de DNA, que essa fita de DNA futuramente vai servir para produzir novas células. Lembrando que o material genético, ele é como se fosse um livro de receita. Então imagina aqui, você tem um livro de receita, para que serve o livro de receita? Serve para você simplesmente ver como é que se faz um bolo, por exemplo. Então você pega um livro de receita e ao ler o livro de receita ele diz todos os ingredientes, tudo que você tem que fazer, o passo a passo que você tem que fazer para produzir um bolo. Mas o livro não faz o bolo. O seu DNA não faz as suas proteínas. O que é que o seu DNA faz? Dá toda a informação necessária para que você, no caso, para que suas células, ou células de outros seres vivos, produzam o que nele está escrito. Como se fosse um livro de receitas. Ok? Tranquilo? Então, gostaram do vídeo sobre replicação? Replicação é o nome dado para a duplicação do DNA. Ah, professor, eu li num livro que é duplicação. É a mesma coisa, está tudo certo. Então, já que a gente já viu, aparentemente você está preparadíssimo para esses conteúdos. Vamos para alguns exercícios? Vamos lá, vou começar a ler aqui. Na tabela a seguir, são apresentadas as quantidades de bases nitrogenadas de 4 espécies. Aí vocês conseguem perceber essas 4 tabelas, não é isso? E logo embaixo tem, considerando essas informações, o tipo de ácido nucleico de cada espécie é respectivamente... Então eu peguei 4 espécies de animais, eu peguei 4 espécies de seres vivos e a questão está me pedindo simplesmente para descobrir se é RNA ou DNA. Se pedir o tipo diferente de material genético, só pode ser DNA ou RNA. Então vamos lá. Quando eu olho na tabela a espécie 1, eu vejo que tem 20 de adenina, 30 de citosina, 30 de guanina e 20 de timina. E queria que vocês ficassem atentos logo a isso. Está percebendo que a quantidade de adenina e de timina é a mesma? O A e o T têm a mesma quantidade? Por quê? Porque se o A se liga com um T, consequentemente, se eu tenho um A, eu tenho que ter um T na outra fita de DNA. Ok? E é por isso que 20 é adenina, 20 timina, 30 é citosina e, consequentemente, mais 30 também é guanina. Então, o 1, aparece alguma uracila? Não, não aparece? Então, você já sabe que só pode ser DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ok? Ácido desoxirribonucleico. Lembrando, né? O nome ácido vem por conta do fosfato, desoxirribo por conta do açúcar, desoxirribose, e nucleico por conta das bases nitrogenadas que fazem o núcleo do próprio material genético. Então, a espécie 2, eu tenho 10 de adenina, 40 de citosina, 30 de guanina e 20 de uracila. Peraí. Eu já vi que a adenina tem 10, mas não tem 10 no resto da tabela. Se tem 10 em um e não tem 10 no resto da tabela, significa que eu não estou tendo uma fita dupla. Se eu não estou tendo uma fita dupla, eu não precisava nem ler o resto para ver qual é qual. Eu só sei que é uma fita única. Se é uma fita única, só pode ser RNA. Mas a confirmação está exatamente porque eu tenho 20 em uracila. Ok? Beleza, então.
Segunda é uracila, então é RNA. Terceira espécie, eu tenho 15 de adenina, 35 de citosina, 35 de guanina. Se tem citosina e guanina igual, adenina e timina igual, consequentemente eu tenho certeza agora então que é um DNA. Então eu tenho, relembrando, 1 DNA, 2 RNA, 3 DNA e 4, consequentemente, também RNA. O item certo dessa questão então é o item B, B de biologia. Essa disciplina que não é só muito gostosa de se estudar, como também muito fácil. Então eu gostaria de agradecer por você ter assistido essa videoaula. Teremos muito mais videoaulas. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Até mais. Bons estudos. Tem mais questãozinha no portal, viu?